Deixa eu responder essa pergunta aqui. Negona, você já fez homenagem? Isso o que é homenagem? É quando a gente abre as pernas e o cara age? Se for isso, acho que já. Isso é fato. Oxi. Negona, essas composições são todas suas? Composição não, mas a safadeza é toda minha. Você canta muito bem, ainda é humorista. Eu sou humorista, sarrista, safadista, rapariguista. Rapariguista é comigo mesmo. Eu sou tudo um pouco. Uma caixinha de surprise. Qual o seu nome verdadeiro? Safado ao quadrado.